Bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam plenas sobre vocês. Amados, hoje chegamos ao 8º dia de exposição do livro do profeta Isaías e estaremos meditando nos capítulos de 32 a 34. Mas antes de iniciarmos nossa exposição, vamos orar. Ó Eterno, obrigado por mais esse dia que nos concedeste em Tua santa presença. E ajuda-nos a administrar nosso tempo, de tal maneira que não Te ofertemos as sobras e os restos do nosso tempo, mas que sempre o Senhor seja a nossa prioridade e que o melhor de nós seja dado a Ti. Pai querido, eu bem sei que entre teus filhos existem aqueles que lutam pela sobrevivência em nossos dias, enquanto outros, motivados por uma teologia maligna, fazem de tudo para enriquecerem. Mas que possamos, Pai, assim como Paulo, aprender o segredo de viver bem em toda e qualquer situação, estando bem alimentado ou com fome, possuindo fartura ou passando privações. Ajuda-nos, Pai, a vivermos esse nível de fé. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 32 prevê um tempo de liderança justa e restauração. O capítulo descreve a transformação de uma terra outrora desolada em um reino frutífero e justo. Fala de um rei que reinará com integridade, proporcionando abrigo e proteção. O contraste entre os justos e os ímpios é enfatizado e as consequências para cada um são destacadas. O capítulo também aborda o papel do Espírito na realização dessa transformação. O capítulo 32 de Isaías transmite uma mensagem de esperança, retratando um futuro de retidão, justiça e estabilidade, sob a orientação do governante ideal de Deus. Nos versos de 1 a 8 do capítulo 32, os primeiros 5 versículos descrevem o reino milenar de Cristo. Ele é o rei que reina em justiça. O texto diz: um homem será como um esconderijo contra o vento. Esse homem é o Senhor Jesus, fornecendo abrigo, proteção, refrigério e sombra. A cegueira judicial não afligirá mais o povo, nem seus ouvidos estarão fechados para ouvir obedientemente. Aqueles que agora tomam decisões precipitadas terão discernimento, e aqueles que gaguejam se expressarão sem hesitação. As distinções morais não serão mais borradas. A pessoa insensata não será honrada. A vinda de Cristo revelará os homens em sua verdadeira luz. O tolo e o insensato serão expostos como tal e punidos de acordo. O homem generoso também será manifestado e abençoado. Os versos 6 até 8 descrevem a vida como Isaías a via em seus dias. Dos versos 9 a 15, nós vamos ver que o reino ainda não chegou. As mulheres de Judá ainda viviam no luxo, conforto e complacência. Em breve, o golpe do julgamento cairia, quebraria a safra, traria despovoamento e desolação. Os problemas de Judá continuarão até que o Espírito seja derramado no segundo advento de Cristo. Então, o deserto se tornará um campo frutífero, e o que agora é considerado um campo frutífero será ainda mais frutífero. A justiça social e a retidão permearão todos os aspectos da vida, resultando em paz, sossego, segurança e confiança. O verso 19 deve nos chamar a atenção. Ali nós temos um inimigo,
identificado no texto como floresta ou bosque. Esse inimigo será arrasado pelo granizo do julgamento de Deus, e a sua cidade, sua capital, seria derrubada. Esse inimigo na época de Isaías era a Assíria, mas na profecia como um todo aponta para o rei do norte nos tempos do fim. Será um tempo feliz, quando as pessoas poderão semear com segurança ao lado das águas, e quando o boi e o burro poderão andar livremente em liberdade. O capítulo 33 de Isaías descreve um tempo de angústia e eventual libertação. O capítulo retrata uma terra sob ataque, com o povo sentindo medo e lamentação. No entanto, enfatiza que a justiça e a salvação de Deus prevalecerão. O capítulo destaca o papel de Deus como fonte de estabilidade, justiça e salvação. Fala de um futuro onde os justos habitarão em segurança e Jerusalém será um lugar de segurança e alegria. As imagens utilizadas transmitem um sentimento de esperança em meio a circunstâncias desafiadoras, ressaltando a importância de confiar na soberania de Deus, mesmo em tempos difíceis. Nos versos de 1 a 6 do capítulo 33, a destrutividade e a impiedade do Império Assírio se voltam contra ele. Essa profecia tem um cumprimento imediato e parcial, mas também aponta para os tempos do fim, onde será completamente cumprida. Então, o povo de Deus ora ao Senhor por libertação em seu tempo de angústia. Quando Deus entra em ação, um barulho estrondoso faz as nações se agitarem. É a vez dos judeus de atacarem e saquearem o inimigo em fuga e pegá-lo completamente. Cristo está entronizado, enchendo Sião de justiça e retidão, tornando assim os tempos estáveis e enriquecendo o seu povo com tesouros espirituais. Os versos de 7 a 9 remontam à época em que Ezequias enviou embaixadores da paz a Senaqueribe, o rei da Síria, e foi instruído a pagar uma multa de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro, conforme a narrativa no segundo livro de Reis, capítulo 18, versos de 13 a 16. Mas mesmo isso não conseguiu comprar o rei assírio. Ele marchou contra Judá, deixando um rastro de destruição e sofrimento. Os enviados de Judá aparecem chorando amargamente por causa do fracasso de sua missão. O assírio quebrou sua palavra ao invadir Judá. Os lugares mais belos são as cenas de desolação. Mas em cima da hora o Senhor se levanta para lidar com o inimigo. Com sarcasmo mordaz, o Senhor descreve o assírio como concebendo palha e produzindo restolho. Em outras palavras, seus esquemas são fúteis. O mesmo tipo de ira que ele descarregou sobre os outros vai agora sair pela culatra e devorar a ele mesmo. Cal ardente e espinhos falam de um julgamento pleno e completo. Então, uma palavra vai para os gentios ímpios, descritos aí no texto como vocês que estão longe, mas também para os judeus apóstatas em Sião, citados no texto como vocês que estão perto. No fogo do julgamento de Deus, no ardor de sua ira, os únicos que sobreviverão são aqueles que andam em retidão e se separam de toda a forma do mal. E então, seguro e satisfeito, o remanescente crente verá o Rei em sua beleza e a terra cujas fronteiras são grandemente expandidas. Então, sobrará apenas uma lembrança inofensiva daqueles momentos de terror,
quando o Império Assírio pesou o ouro pago em tributo, quando seus espiões contaram as torres da cidade, preparando-se para atacá-la, e quando os judeus ouviram a língua estrangeira dos assírios no meio deles. Na Sião milenar, as festas solenes designadas serão realizadas novamente. A cidade de Jerusalém será como uma tenda armada de forma segura e permanente. O Senhor será para Sião tudo o que um rio é para uma cidade: proteção, refrigério e beleza. Nenhum navio inimigo passará, porque o Senhor estará ali. Porém, o destino de qualquer navio que se atreva a atacar a cidade é que ele terá seu tesouro repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte do despojo. E o povo já não dirá: estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará todos os seus pecados. O capítulo 34 retrata uma cena de julgamento divino sobre as nações, especialmente Edom. O capítulo usa imagens vívidas e apocalípticas para descrever a desolação e a destruição que cairão sobre essas nações. As imagens incluem perturbações cósmicas e a terra se transformando em um terreno baldio. O capítulo enfatiza a natureza irrevogável do julgamento de Deus e sua soberania sobre toda a criação. Mas, ao mesmo tempo que retrata uma cena de destruição, também transmite a ideia da justiça de Deus prevalecendo no final. O capítulo 34 serve como um lembrete das consequências da injustiça e da necessidade de humildade e obediência diante de Deus. Nos versos de 1 a 4, nós temos a indignação de Deus contra todas as nações em geral e contra Edom em particular. Este último pode ser o representante de todas as outras nações. Quando Yahvé julgar os gentios, as nações, o ar cheirará a cadáveres em decomposição, e as montanhas se derreterão da torrente de seu sangue. Até os céus serão convulsionados. A espada do Senhor, embriagada de sangue, cairá com fúria sobre Edom, tanto em pessoas comuns, identificadas no texto como cordeiros, bodes e carneiros, quanto sobre os nobres ou líderes, identificados como bois selvagens, novilhos e poderosos touros. A palavra vingança neste texto é de importância crucial. Não significa se vingar de alguém como nós a usamos. Refere-se à ação de Deus em cumprir a sentença que ele, como supremo juiz, impôs com justiça. Nos versos de 9 a 17 do capítulo 34, nós temos uma passagem que descreve o destino de Edom. Um inferno em chamas, um deserto desabitado, tomado por pássaros misteriosos e animais selvagens. Deus não parará até que esteja sem forma e vazio. Não haverá reino, nem rei, nem príncipes dignos desse nome. Suas ruínas serão cobertas de espinhos e será um santuário para criaturas estranhas, que não podem ser identificadas com certeza. Toda criatura estranha terá um companheiro e, portanto, se reproduzirá. E Deus lhes deu as ruínas de Edom para possuírem de geração em geração. Um julgamento mundial é descrito como nunca aconteceu na história do mundo. A indignação do Senhor está então sobre todas as nações e também de seus exércitos. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.